Re'e anochi noten lifneichem ayom braha uvekalala. Vede que ponho diante de vós hoje as brahot e o kelalá, a maldição. Parashá Re'e, o nome da Parashá Re'e quer dizer veja. É lançado sobre nós o livre-arbítrio, que isso é uma dádiva maravilhosa que Hashem nos coloca, o livre-arbítrio, o poder de estar escolhendo, o poder de sermos nesse aspecto autônomos em escolher ante aquilo que o Eterno coloca diante de nós, ou negar aquilo que Ele coloca diante de nós. É uma grande responsabilidade, porque a partir do momento que nós escolhemos andar de acordo com aquilo que o Eterno nos coloca, nós temos certo mérito, que não teríamos se não houvesse o livre-arbítrio. Se fosse robô, um computador que você vai e faz um direcionamento, uma ordem, ele vai lá e cumpre aquilo que ele está estabelecido. Mas quando tem um livre-arbítrio, quando o homem tem a possibilidade de escolher entre o que o Eterno nos ordena e fazer a nossa vontade, quando nós escolhemos andar nos caminhos do Eterno, nós temos certo mérito diante dele. E a própria Parashá vai nos dizer que é para a bênção, escolha a bênção. E escolher exige fé. Escolher deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade do Eterno, aquilo que Ele estabeleceu na Sua palavra, um Deus que nós não conseguimos enxergar com olhos nus, mas conseguimos senti-lo. Aquele que tem uma experiência, teve uma experiência com o Eterno, não precisa enxergar, não precisa ver, porque ele tem a certeza daquilo que ele vive. A palavra re'e quer dizer, é o verbo ver, né? E existem, lá no Strong nós vamos ver, existem várias interpretações ligadas a esse verbo, enxergar, ver, perceber, porque o hebraico não é uma língua, é uma língua antiga. Então muitas palavras no hebraico significam várias coisas parecidas, né? Então no hebraico a gente tem re, no português nós temos enxergar, ver, perceber. No hebraico nós temos, nesse próprio verbo, diz considerar, selecionar, olhar, mas obedecer exige fé, exige confiança, porque afinal de contas nós estamos negando ao nosso próprio desejo. O homem tem um desejo, o homem tem as coisas que ele almeja, e aos olhos do mundo deixar de fazer aquilo que queremos fazer para obedecer uma escritura que foi escrita 3.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, não tem lógica. Mas para nós que conhecemos o Eterno, que temos uma experiência com o Eterno, tem toda a lógica. Nós temos que permanecer, ao Salmo 95, que nós recitamos em todo o Kabbalah de Shabbat, diz o seguinte: ó, vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Eterno que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas da tua mão. Se hoje ouvires a sua voz, ou seja, se nós ouvirmos a voz do Eterno, percebermos aquilo que o Eterno faz por nós,
E ouvir aqui quer dizer ouvir e obedecer. Então nós seremos o quê? Ovelhas suas. Não endureçais os vossos corações, assim como na provocação, no dia da tentação no deserto, quando os vossos pais me tentaram e me provaram, e viram as minhas obras. Ou seja, os nossos pais viram sinais, viram as obras do Eterno, e mesmo assim muitos caíram, mesmo tendo visto, mesmo tendo ouvido. Exige fé e exige perseverança. Eles viram as obras e sinais e desobedeceram e foram disciplinados e não entraram no descanso, na herança da terra que o Eterno jurou a Abraham, Isaac e Jacó. Perceber a diferença entre esses dois caminhos é o que nós temos que ter. Ver é perceber esses dois caminhos. Muitas vezes a gente está andando por um caminho que agrada ao nosso ego, agrada a nós mesmos. Só que nós não estamos tendo a visão das Escrituras. Estamos andando num caminho que não é o caminho proposto pelo Eterno. Por quê? Por causa da questão de visão. Temos que aguçar o nosso sentido de visão, e isso, eu estou falando de uma visão espiritual, e isso exige estudos da Torá. Como conhecer o caminho do Eterno? Somente existe uma regra: estudar as Escrituras, estudar a Torá, acima de tudo. Então, o Eterno, nessa paraxá, ele convoca as 12 tribos de Israel para ficar no monte. 6 vão ficar no Gezirim e 6 no Ebal, e eles vão declarar as brachot e as maldições. As brachot se cumprir as mitzvot. Lá em Deuteronômio 28, nós vamos ver, ele vai colocar, a Torá vai colocar uma por uma, minuciosamente, descrever todas as brachot, mas também vai descrever também todas as maldições. A palavra diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Salmo 119, né? Rav Shaul, em Romanos 12, vai falar que a lei é boa, perfeita e agradável. 2 Timóteo 3,16 também vai dizer que todas as escrituras, e ele está falando sobre Taná, toda a escritura é divinamente inspirada. E nós sabemos que também a Brit Hadashah também é inspirada, proveitosa para o ensino. Então nós vamos receber brachot se cumprirmos. O tema de hoje que eu separei é uma questão de retribuição. Muitas pessoas começam a querer fazer da palavra, da Torá, das coisas de Hashem como um mercado. Na época de Paulo mesmo já existia isso. Querer ter vantagens financeiras quando se prega a Bessorá, quando se pega as boas novas. Retribuição divina, qual que é a sua dimensão? Como a gente pode entender isso? Muitas pessoas, elas pegam a verdade das Escrituras, pegam textos que são verdadeiros, e elas colocam uma meia-verdade e uma mentira junto. E acaba lubridiando as pessoas. E muitas pessoas depois enxergam que é mentira aquilo, daí pegam aquela verdade que está inserida, a interpretação de alguns versículos que ele acertou quando colocou, e já acha que aquilo também é mentira. É a forma com que o inimigo tem para confundir, prejudicar o reino dos céus. Então nós vamos ter aqui
eu separei quatro posições, né? Torá, escritura, é para o bem do ser humano. Então, cumprir as mitzvot representa receber brahot. Descumprir as mitzvot representa receber maldições ou disciplina de Deus sobre os teus servos. Então, nós vamos ter o bem sobre consequências naturais. Se você cumpre a Torá, naturalmente você vai receber consequências positivas. Se você tem paz com seu irmão, isso é uma bênção. Até aquele que não é do Senhor, quando cumpre algumas mitzvot, ele vai ser beneficiado pelo próprio fato de cumprir. Não estou falando de uma recompensa divina, é consequência natural. Vocês estão entendendo isso? Nós vamos ter também o bem pelas consequências, pelas recompensas divinas. Daí são outras implicações. Promessa. Aquilo que o Eterno fala. Se você cumprir as mitzvot, se você guardar o Shabat, se você ter cuidado em andar nos meus caminhos, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Além das consequências naturais que você vai receber, eu ainda vou te dar mais. São bênçãos e são dádivas espirituais que o Eterno coloca em nossas mãos, se cumprirmos as mitzvot. O terceiro, o bem sem as consequências negativas naturais. Ou seja, nós receberemos o bem sem estar recebendo as consequências negativas naturais. Porque se a gente fizer o mal, existem as consequências negativas naturais. Independente se é disciplina ou não disciplina do Eterno. Isso é natural. Cumprindo, de uma certa forma, está bem paralela à primeira. Mas eu estou destacando pelo seu lado, pelo seu prisma negativo. Então, a gente recebe o bem quando a gente deixa de ter consequências negativas. E da mesma forma, nós também recebemos o bem quando cumprimos as mitzvot. E também não vamos receber as consequências negativas da disciplina divina. Porque se não cumprimos de acordo com a vontade do Eterno estabelecida, o Eterno vai disciplinar o seu filho que ama. Ele vai entender, às vezes na disciplina, que ele está no caminho errado. E não ter essa disciplina do Eterno, de uma certa forma, é muito bom, porque às vezes é dolorido. Não é verdade? Quem gosta de ser disciplinado? Ninguém. Mas o Eterno disciplina quem ama. Quando a gente precisa disciplinar nosso filho, a gente chama ele, a gente conversa com ele, a gente mostra a verdade para ele e fala: olha, filho, vou disciplinar você porque a próxima vez você vai lembrar disso, do que eu falei, e vai evitar a disciplina. O Eterno quer que nós evitemos a disciplina. Ele quer nos dar a bênção. Ele quer nos fazer crescer espiritualmente. A Parashá continua. Isso aqui é só uma introdução para a gente perceber essa questão de cumprir e receber o que? Ou a bênção, ou não cumprir, receber a disciplina e também até a maldição. Deuteronômio 12, então ele vai falar sobre isso, né? Esses são os juízos que o Eterno tereis que cuidado em cumprir na terra que vos deu o Eterno, vosso Deus, para possuir todos os dias que viveres sobre a terra. Totalmente, o primeiro mandamento aqui, ele fala assim:
totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa, e derrubareis os seus altares e quebrareis as suas estátuas e os seus bosques queimarei a fogo, e destruireis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Ele ha-hukim vemishpatim, esses são os estatutos e juízos. Então ele começa a falar para destruir todo lugar onde existia um culto pagão dentro da terra de Israel. Primeiro mandamento, para a limpeza. Destruir estátuas, destruir árvores, destruir altares, queimar com fogo. Isso tudo tem seu aspecto que encontramos em nós mesmos, seu aspecto alegórico. Quando nós começamos a andar nos caminhos do Eterno, a primeira coisa que nós temos que fazer é destruir toda a idolatria, todo o engano, porque essa terra tem que ser limpa, tem que ser santificada, porque essa terra, que é o nosso coração, vai cultuar ao eterno Deus. Amém. E Ele não divide a sua glória com outro. Ele é único. Ele é absoluto. Então, começa a destruir todos os lugares de culto. Limpar a terra da impureza. E o segundo, não procedereis do mesmo modo com que eles procederam. Nós vamos ver a terra de Canaã. O que eles faziam ali? Quais eram as suas práticas? Sacrifícios humanos, queimavam seus filhos a Moloque, crianças queimadas, sacrificadas. Filhos de reis eram mortos, porque o inimigo requeria disso deles. O Eterno fala: vocês não vão proceder segundo a essa gente que fazia esse tipo de abominação. E eles estão recebendo em consequência dos seus pecados. Então nós vamos ver que houve uma revelação divina também para as nações, para andar segundo algumas leis. Nós temos 613 leis. Pelo menos foi o que foi estabelecido, né? Foi encontrado por Rambam. Mas nós vamos ter algumas leis universais, que são impressas no coração do homem. Essas leis universais impressas no coração do homem, nós vamos ver desde Adão Arishon. Hashem andava com ele no jardim. Muitas coisas foram absorvidas a todo homem, a todo ser humano, e ele sabe muito bem o que é bom e o que não é. O que traz consequências positivas e o que traz consequências negativas. Não procedereis do mesmo modo. Nós não temos que retroceder, porque a gente tem que lembrar que o povo de Israel saiu do Egito, e lá ele se envolveu com todo tipo de idolatria. Muitos estavam totalmente cegos. Muitos ainda tinham uma lembrança, ainda andava nos caminhos, tinha a lembrança das promessas de Hashem, assim como nós vamos ver lá em Shemot, que vai dizer que os Bnei Israel clamaram ao Eterno. Então eles tinham, não digo todo o povo, mas pelo menos uma parte do povo
Segundo a tradição, diz que os levitas, eles tinham também uma percepção do eterno mais aguçada. E clamaram ao eterno, por causa da promessa que foi passada de geração em geração, e que o eterno iria tirar o nosso povo de Mitzrayim. Mas não podemos achar que todo o povo estava aguardando, que não tinha se contaminado, não. O povo se contaminou. Mas o Eterno, mesmo assim, pela graça e pela promessa, ele foi lá e retirou aquele povo de lá. Mostrou o seu poder nas 12 pragas. Retirou o povo de Israel, que saiu com a cabeça erguida. E agora, ele fala, não, vocês não irão retroceder. Vocês vão para frente, vocês vão olhar para a Torá e seguir esse caminho, que é um caminho estreito. Mas é um caminho que traz boas recompensas. Recompensas naturais e recompensas espirituais. Segue, colocareis o Mishkan no lugar ordenado. Após destruir os lugares altos, onde existia culto aos outros deuses, destruir suas estátuas, destruir tudo, todas as árvores, onde havia culto a outros deuses, limpar a terra, e não andar segundo o conselho dessas nações. Agora vocês vão colocar o meu Mishkan no lugar que eu ordenar. Agora é hora de colocar o tabernáculo no lugar onde eu ordenar. Colocareis o Mishkan no lugar que eu ordenarei, dentro de uma das tribos de Israel. O texto diz isso, eu estou parafraseando. Levarei, e lá levarei as vossas ofertas, os vossos sacrifícios, os dízimos, primícias da terra, promessas, votos, ofertas voluntárias, primícia do gado. Isso está lá em 12:6, Deuteronômio 12:6. Ele vai falar sobre todas essas ofertas que eram exigidas para o funcionamento do Mishkan, do templo móvel. E o que a gente vê nisso? Depois de destruir, limpar, depois de ter a Torá como um objetivo, não retroceder, mas caminhar e cumprir, depois que colocar no lugar adequado o altar, nós temos que cultuar. E cultuar, meus irmãos, é dar de nós. Primeiro, o que o homem dá? Ele dá a sua vontade. Ser servo não é fazer a sua vontade, mas fazer a vontade do seu Senhor. Então a primeira coisa que nós damos é a nossa vontade. É a nossa vida. Nós temos um Senhor. E isso vai causar o quê? Benefícios. Mas nós não temos que fazer por causa do benefício. Nós temos que olhar o Shema Israel. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Nós temos que fazer isso por amor e não para receber recompensas por isso. Porque se nós olharmos somente para a recompensa, nós não estamos fazendo por amor. Não estamos fazendo por amor a Deus, mas amor a nós mesmos. Porque aquele que quer recompensa, ele está querendo o quê? Premiar o seu ego, premiar a sua pessoa. E nós temos que cumprir a vontade de Hashem, não por causa do nosso ego, mas sim porque Ele é merecedor de todas as coisas. Porque nós amamos e nós temos que desenvolver o amor. O Shema Israel nos ordena a amar ao Eterno. Mas como é que se pode amar
ao eterno? Como é que se pode ordenar a amar alguém? A gente tem que começar, dar o primeiro passo. Reconhecer tudo aquilo que Ele fez por nós, tudo aquilo que Ele poderá fazer por nós. Reconhecer a sua grandiosidade, reconhecer a sua bondade, a sua misericórdia, os seus planos. Conhecer o eterno, a gente conhece quando a gente estuda a Torá, quando a gente estuda o Tanar, quando a gente estuda a Brit Hadashah, quando a gente anda segundo os caminhos do eterno, nós vamos ter em nós mesmos uma história, uma experiência que ninguém pode tirar de nós. E a gente começa a desenvolver um amor pelo eterno, por aquilo que ele é. E assim nós podemos cumprir as mitzvot por amor. E nós vamos receber as brahot naturalmente, como qualquer um, e nós vamos receber ainda um bônus, as bênçãos do eterno. Receber, então, implica em não você fazer algo como um comércio. Não, vamos amar o eterno e essa recompensa vai virá como consequência e não como um fim. Amando o eterno. Amando o eterno. A gente começa a não esperar a recompensa nem de homem, nem reconhecimento de homem. Amando o eterno cuida de nós. E é o suficiente. Então, quando o texto diz, vocês vão levar suas ofertas, seus sacrifícios, seus dízimos, tudo isso para que o próprio sistema do templo possa se manter. Porque é uma engrenagem, gente. É uma engrenagem. Tem gente que enriqueceu abrindo igreja. Infelizmente, utilizando textos bíblicos que falam a verdade. É muito interessante. Quando as pessoas estavam no antigo sistema, as pessoas em geral eram mão aberta. Eu vejo isso porque eu já estou 25 anos no meio judaico-messiânico. Conheço. Eu vejo que, infelizmente, não acontece aqui na nossa sinagoga Baruch Hashem. Eu quase não falo sobre dízimos, vocês são cientes disso. Eu ensino e o gasofilaço está lá. Quem quiser vai lá, é a coisa entre vocês e Hashem. Mas cada sinagoga tem a sua forma. Mas só que se não houver oferta aqui, nós vamos fechar a porta, porque quem vai pagar o aluguel? Quem vai pagar a luz? Quem vai pagar a faxineira que vem fazer uma limpeza, né? Que vinha, né? Temos que arrumar outra agora. Quem vai pagar o imposto? Quem vai pagar a internet que nós pagamos aqui para ter um conforto, para termos também uma transmissão? Essas coisas não caem do céu. Os impostos, todas as coisas aqui. O café que está lá fora. Saem tudo dos dízimos e das ofertas. O simples fato de estarmos aqui, né, Rocha, já é uma oferta. Exatamente. Um tempo de vida dedicado ao eterno. Sim, é um outro aspecto que eu vou comentar agora. Mas às vezes a gente tem que falar um pouquinho sobre entradas. Porque eu vejo muitas vezes pessoas que são separadas por Deus. Pessoas, não estou falando da minha pessoa, eu já vi várias outras. Pessoas que são separadas por Deus, que Deus coloca no coração dela para que ela possa abraçar um ministério. Ele paga uma faculdade teológica, ele estuda 5 anos, 4, 5 anos, compra livros, dedica sua vida, sua família caminha com ele ou não. Seus filhos, de uma certa forma, às vezes tem que dividir o tempo do pai que está estudando, fazendo TCC, estudando para a prova.
porque Deus colocou sabe, um chamado no coração dele, e ele sacrifica a ele o seu tempo, sacrifica a sua família, para abraçar uma ordem que o Eterno dá a ele. Daí muitas vezes essa pessoa começa a trabalhar no ministério, e muitas pessoas que frequentam aquele lugar chegam a dar moedas como oferta. Moedas. Isso é vergonhoso. Porque a palavra de Deus, a Torá, diz o seguinte, que o culto ao Eterno é se doar, e não é só doar recurso financeiro, é doar o tempo também, porque o tempo é a vida. Se eu estou aqui, se você está aqui, você está separando um tempo da sua vida para estar aqui cultuando o Eterno. Isso se nós estivermos mesmo aqui, né? Porque às vezes só o corpo está aqui. Né? Mas nós temos que dedicar tudo que nós temos ao Eterno. O nosso tempo, os nossos recursos financeiros também. Nós temos que dedicar o nosso tempo, a nossa oração. Nós temos que colocar diante do altar de Deus a nossa vontade. Antes a tua vontade do que a minha. E ali levareis as vossas ofertas, sacrifícios. Esses sacrifícios também dizem respeito a questões de perdão de pecados. A pessoa precisa abrir ou doar algo antes de Yeshua, no período antes de Yeshua, ele tinha que trazer um animal ali, e aquele animal era sacrificado, e ficaria no lugar daquele homem e daquela mulher que pecou, para expiação dos pecados. E esses animais, eles eram como sombras daquilo que iria acontecer em Yeshua. Então nós vamos ver que todo o sistema ligado ao templo, ele existe essa ligação pela dádiva, tanto de Deus para o homem, quanto do homem para Deus. Seja em recursos financeiros, ou seja em recurso de vida, de vontade e de tempo. Meus irmãos, quando havia oferecimento de sacrifícios, ofertas ao Eterno no Beit HaMikdash, outras pessoas eram beneficiadas. Quem eram beneficiados? Os levitas, os pobres, as viúvas, os órfãos. Estava mostrando, o Eterno mostrava nessas mitzvot o cuidado com que ele tem com Am Israel. Nós vamos ver ali 12:11. Então haverá um lugar que escolherá o Eterno vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor, e vos alegrareis perante o Eterno vosso Deus, vós, os vossos filhos, vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, que não tem porção nem herança convosco. É muito interessante esse texto, porque fala sobre alegria. Ninguém consegue cultuar o Eterno sem alegria. Os sábios mesmo dizem, sem alegria é impossível você cultuar o Eterno. E quando você dê a sua dádiva, sendo de tempo ou recursos financeiros, você tem que dar com alegria. Rav Shaul fala, o Eterno se alegra com aquele que dá com alegria, e não pesaroso. Nós não podemos constrangir o povo a cumprir uma mitzvah, para que ele faça isso com coração pesado.
não é agradável diante do Eterno. E é bem interessante, vos alegrareis com quem? Com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus servos e com o levita. O levita não tem parte na herança da terra. Então ele é o quê? Ele é agregado às famílias. Porque cada família ela vai fazer a sua oferta. E ali uma parte da oferta era para ser queimado. Uma outra parte, dependendo da oferta, era para pessoa comer, se alimentar com a sua família. Uma parte ela também dava para aqueles que têm necessidade. E uma parte era para o levita e para o sacerdote, para a tribo de Levi. Eles participavam, porque eles não tinham terra, não tinham recursos. Eles eram exclusivamente separados para trabalhar no Mishkan e ensinar o povo. E o Eterno vai falar que a parte do levita sou eu sou a herança do levita. Também vai falar sobre Tzedaká, e vai falar para que as pessoas não fechem a mão para que não dê Tzedaká. Eu vou ler rapidamente isso, Deuteronômio 15, 7 a 11, vai falar sobre isso. Quando entre ti houver algum mendigo de teus irmãos em alguma das tuas portas na terra que o Eterno teu Deus te dá, não endureçais o teu coração, nem fecharás a tua mão para o teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirá de toda a tua mão, e livremente lhe emprestarás o que lhe faltar. Gente, aqui está falando sobre dádiva e está falando sobre empréstimo também. E empréstimo também. Olha só o que diz o texto. Quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te que não haja palavra perversa no teu coração, dizendo, vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno contra teu irmão pobre, e não lhe dê nada. E ele clame ao Eterno contra ti, e haja em ti pecado. Porque no ano de Shemitah, toda dívida é cancelada. Se aquele irmão falta um ano para chegar o ano de Shemitah e ele está precisando de um empréstimo, o que diz a Torá? Não olhe para a possibilidade do teu irmão não te pagar por causa da lei da Shemitah. Empreste. Porque se você olhar e desconfiar que ele não vai te pagar por causa da Shemitah, ele vai orar ao Eterno e o Eterno vai julgar o seu caso. E você vai se encontrar como pecador. Entende? E Yeshua falou, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. A gente tem que dar o benefício da dúvida. Isso é judaico. Isso é bíblico. O Eterno vai, se ele está com má intenção, só se for uma coisa óbvia, né? Mas a gente não pode julgar. A gente não pode julgar. A gente tem que ter o coração aberto, porque vai ter recompensas, meus irmãos. A gente não pode fazer pela recompensa, mas por amor. Por amor primeiro ao Eterno, que Ele julgará as coisas, que a gente sabe que o Eterno é todo poderoso, que Ele não vai nos deixar faltar nada, mas também a gente tem que olhar por amor ao irmão, a necessidade do irmão. Nós temos que nos colocar no lugar da outra pessoa. Yeshua mesmo falou isso. Sim. Nós já estamos demonstrando o amor a Deus quando nós cumprimos. E cumprimos com o coração voltado à boa intenção. O texto continua. Livremente lhe darás e que o teu coração não seja maligno quando der. Ou seja, se a pessoa está dando, como pode ser que o coração dela está mal? Quando a pessoa dá de mau gosto.
Eu vi um comentário rabínico que diz o seguinte: quando a gente dá uma tzedakah, além da tzedakah, nós temos que dar um sorriso. Entende? Porque se a gente der a tzedakah com a cara feia, a gente não está dando a tzedakah. A Torá nos diz isso. Não seja, ao dar, não seja o seu coração mau. Sabe? Dê com alegria. Sabe? Abençoar. Dê por amor. Yeshua mesmo nos ensina. Nós não temos que chamar para comer na nossa casa pessoas que podem também chamar para comer na casa dele. Chama os pobres. Chama as pessoas que não podem recompensá-lo. Isso é uma alegoria também. E pode ser feita literalmente. Voltando lá. Livremente lhe darás e que o teu coração não seja mau quando lhe deres. Pois, olha lá. Pois por essa causa te abençoará o Eterno teu Deus em toda a sua obra e em tudo que puseres a tua mão. Olha que interessante, é uma promessa. Quando você dá tzedakah com uma motivação por amor a Deus e uma motivação por amor ao próximo, você vai ser abençoado. Mas a gente não pode dar, como eu falei, com a intenção de receber de volta. Como muita gente prega isso, ensina isso. Isso é uma falha, um erro. Sacrifica no altar do Senhor, que vai vir 10 vezes mais. Não é isso. Faz por amor a Deus, faz por amor ao Eterno, que a recompensa virá. Mas faça por amor. Então nós vamos ter recompensas. Um comentário aqui da Bíblia, da Torá de Moshe, é interessante, que eu estou colocando aqui para vocês. Diz o seguinte: somente fazendo partilhar dos seus bens é que uma pessoa pode merecer as brachot do Eterno em todas as suas obras das tuas mãos. Nós temos mérito quando fazemos tzedakah, né? E Deus nos retorna. Agora eu gostaria de falar, para finalizar aqui, sobre a questão do levita, né? O levita não tem parte na herança convosco. Quando as 12 tribos foram separadas dentro da terra de Israel, os levitas ficaram sem terra, sem território. Eles tinham cidades. E eram cidades onde o povo poderia se reunir para escutar a Torá. E existia também o Mishkan, que ficava dentro de um território de uma tribo. Existia uma convocação das famílias dos Leviim e dos Coanim para vir durante um período de tempo dentro do ano, uma convocação onde eles iriam trabalhar naquele período de tempo e iriam revezar. Mas só que eles dependiam do quê? Das ofertas e dos dízimos do povo. O Eterno diz o seguinte, que o Eterno é a herança dos Leviim e dos Coanim. Números 18, 20 diz: disse também o Eterno a Arão: na sua terra herança nenhuma terra terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a sua parte e a sua herança nos meios dos filhos de Israel. Ou seja, o Eterno proverá. O que foi muito dado, muito será cobrado. Eles são separados para quê? Para ensinar Torá, para trabalhar no Mishkan, são separados para fazer o serviço do Eterno. Então existe uma necessidade básica para as suas famílias. E precisa de recurso. Ezequiel 44, 28. Eles terão uma herança, eu serei a herança. Gente, aos olhos humanos, como é que pode ter herança se não tem terra? Numa sociedade agrícola? É impossível. Mas para Deus nada é impossível. Porque Deus não deixa faltar nada. O Eterno não deixa faltar nada. E essa pessoa tem que o quê?
permanecer na fé. Eles terão uma herança, eu sou a sua herança, não lhes darei, portanto, possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. E lá em 12:19 fala para o povo, guarda-te e cuida em não abandonar o levita, que não tem herança dentro de vós. Não tem herança no meio da terra. Eu sou a herança do Eterno. E você tem a obrigação de contribuir, para que não pereça essa tribo. É forte, irmãos. E é verdade. Guarda e observa as palavras para que te vá bem. Tudo isso tem consequências. E eis lá em Números 18, 20 e 21. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam. Pelo ministério que executam. O ministério da tenda da congregação, e nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Para trabalhar no Mishkan precisa ser consagrado. Se for um outro entrar no Mishkan, ele vai ser fulminado. Deus separa as pessoas para determinado dom, eles têm dons. Deus separa as pessoas para determinado chamado, e cada um tem que exercer o seu chamado. Também falarás aos levitas e dir-lhes-ás, quando receberes os dízimos dos seus filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles ofereceis uma oferta alçada ao Eterno, os dízimos dos dízimos. Ou seja, os levitas também tinham que dizimar, não era só receber, eles dizimavam também. Gente, é uma engrenagem. Se um falha com essa engrenagem, todo o corpo fica sujeito a falhas. Se o levita não ensinasse bem o povo sobre Torá e Mitzvot, aquele povo não iria andar nos caminhos do Eterno. Consequentemente, eles iam receber, em vez de bênção, iam receber disciplina. Olha só a cadeia, né? Não iria vir chuva, não iria vir colheita, e também ia afetar o levita lá na frente, porque ele não ensinava o povo direito. Não só consequência por causa do levita, mas todos têm consequência, mas isso aí chega lá na frente. Cada um tem que fazer a sua parte. Quando deles ofereceres o melhor, quando se separa para o Eterno, Números 18, 32, fala para que separe o melhor para o Eterno. Né? Em Isaías 1 também diz o seguinte, não quero as suas ofertas, não quero, por causa das tuas mãos que estão cheias de sangue. Primeiro faça a justiça e depois venha oferecer na casa do Eterno. Outro profeta diz, vocês estão trazendo animais mancos para mim? Pergunta se o seu governador, o gentil lá, vai aceitar um animal cego como oferta. E vem trazer para mim? Mas não vai ser queimado, né? Não vai ser tudo ali? Que importa se é cego ou não? Para comer não importa nada, mas para o Eterno importa. É a intenção, exatamente. É o coração de dar o melhor. E separar, as primícias são os primeiros. Né? Eu sou a herança por causa do ministério. Vou contar uma história bem rapidinha, que está em 1 Reis 18, de 1 a 18. Vocês conhecem essa história, mas é para finalizar. Acho que em 10 minutos, 5 minutos eu finalizo. Esse sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Eterno veio a Elial, a Navi, no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elial apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria, e Acabe chamou a Obadias, o mordomo,
E Obadias temia muito ao Eterno. Obadias era o mordomo de Acabe, que era um rei perverso. E ele era um tzadik. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel, que era esposa de Acabe, os profetas do Eterno, Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50 e escondeu em 2 cavernas e os sustentou com pão e água. 100 profetas num período onde não tinha chuva, gente, onde não tinha água e pouca plantação, pouca colheita. Então esse homem, esse mordomo de Acabe, geralmente os mordomos dos reis, eles tinham salários altos, e ele sustentou, nós não sabemos quantos anos foram a seca de Elias? 3 anos e meio, né? Todos os dias, dando água e pão. Nós não sabemos se foram os 3 anos ou não, né? Pode ser. Aqui o texto está dizendo que já tinha dado os 3 anos e meio. Elial foi chamado por Hashem para se apresentar ao rei, que queria matá-lo. Um detalhe, né? E ele vai. Não amou a sua própria vida, mas deu a sua vida, né? Obadias tomou os 100 profetas e disse Acabe a Obadias: vai pelas terras de todas as fontes de água e todos os rios. Pode ser que achemos erva para que em vida conservemos os cavalos e as mulas e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra e percorreram. Acabe foi por uma parte e Obadias também foi por outra. E estando, pois, Obadias em um caminho, eis que Elias o encontrou. E Obadias, reconhecendo, prostrou-se diante dele e disse: tu és o meu senhor Elial? E ele disse: sou. Vai e dize a teu senhor, ou seja, ao Acabe: eis que Elias está aqui. Olha só que interessante, né? O profeta não conhecia, provavelmente, o mordomo. Mas o mordomo conhecia o profeta, né? E ele já falou: vai lá e fala com o seu mordomo, com o seu senhor. Eis que Elial está aqui. Porém ele disse: em que pequei para que entregues o teu servo na mão de Acabe para me matar? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação e nem reino onde o meu Senhor não mandasse te buscar. E dizendo eles: aqui não está. Então fazia jurar os reinos e nações que não te havia achado. Agora dizes tu: vai, dize ao meu Senhor, eis que ele está aqui. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Eterno te tomaste, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me mataria. Porém, eu, o teu servo, temo ao Eterno desde a minha mocidade. Obadias falando para Elial: não é justo isso que você está fazendo, né? Se eu chamar Acabe para vir aqui, e você não tiver, ele vai me matar. E eu temo ao Senhor desde a minha meninice. E além disso, porventura não disseram a meu respeito o que eu fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como eu escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numa cova, e os sustentei com pão e água, e agora dizes tu: vai, diz ao Senhor, eis que Elias está aqui, ele me mataria? Será que é justo? Eu tenho mostrado com essas obras também que eu temo ao Eterno. Sustentar 100 homens da escola dos profetas. Naquela época tinha escola dos profetas. Aqueles profetas iam morrer. E ele, sendo um dos filhos dos profetas também, ele escondeu e sustentou. Ele sustentou aquela gente toda, e ele chega para Elias e fala: isso vai fazer com que eu possa morrer, perder a minha vida.
E Elial disse o seguinte: vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele, ou seja, a Acabe. Então foi Obadias e encontrou-se com Acabe e lhes anunciou. Ok. Agora eu vou pegar um outro texto que diz de 2 Reis 4, 1 a 7. Diz o seguinte: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu. Eliseu era o discípulo de Elial, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia ao Eterno. E veio o credor para me levar, para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer, mulher? Dize-me, o que tens em casa? E ela disse: a tua serva não tem nada. Não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestado para todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre si e sobre os seus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam vasilhas, e elas a enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me mais ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viveis do resto. O Eterno é a tua herança. O Eterno não deixa faltar. Não deixa faltar. Mesmo que se for para fazer um milagre, o Eterno não desampara aquele, mesmo depois de morto. Ele morreu. A sua família estava ali, necessitada. Mas o Eterno não deixou faltar. Não deixou faltar. O texto diz que a viúva de um profeta, Binei a-Neviim, ela chega e fala: o meu marido temia muito ao Eterno. Tu sabes. Tu, Eliseu, sabes, conhece a história do meu marido. Muito, até quanto? Porque a Torá diz que ele amava muito, temia muito ao Eterno. Até que ponto? Até o ponto de arriscar a sua vida? Até o ponto de repartir seus bens? Dedicação do Eterno. O nome daquele mordomo era Ovadia. Ovadia quer dizer Evet Yah. Ovadia. Evet é servo. Só o próprio nome dele era servo do Eterno. Ovadia. Né? Esse aqui era o marido dela. O marido dessa mulher era o mordomo de Acabe, conforme diz comentário judaico. Não é aquele do Machado, lembra? Lembra do Machado? Lembro. Eliseu também, Eliseu. né? Aquele homem que tinha um grande salário, porque ele era mordomo do rei, ele ficou pobre. E ele teve que pedir um empréstimo do credor, porque ele temia muito ao Eterno. E quando ele morreu, a dívida ficou para a mulher. E daí o credor veio pegar os filhos para levar para serem escravos. E eles provavelmente iam ter que ficar 6 anos, porque no 7º tinha que sair. Mas nesses 6 anos de escravidão, nesses 6 anos, os filhos corriam o risco de saírem do caminho do Eterno. Quando a mulher chama a Elixá e fala: olha, meu marido morreu e ele temia muito ao Senhor. Tu sabes, você conhece a história.
Elias também conhecia. Era um mordomo, uma pessoa que tinha bens, mas só que ele, por amor a Deus, por temor a Deus, ele contraiu uma grande dívida para poder salvar 100 profetas do Eterno. O Eterno é a herança daqueles que ministram. Meu Deus, não deixou. E aí veio o que? Veio o milagre. Mordomo do rei, o temor da mulher era por causa dos filhos e não por causa da pobreza. Não estava esperando uma recompensa. Onde estão aqueles 100 profetas? Onde estão as famílias daqueles 100 profetas? Cadê a retribuição? Eu estou na pobreza e vocês não podem me ajudar? E se Elisha conhecia a história, os 100 também conheciam. Cadê a recompensa? Isso nos mostra que nós não podemos ficar esperando recompensa humana. Nossa herança é o Eterno. Não espere nada de reconhecimento de homens que você não vai ter. Para finalizar, agora sim. Essa semana eu escutei uma história. Eu já tinha escutado essa história, mas escutei novamente. Uma história que é bem pertinente ao assunto. Uma história verídica. Uma família, século XIX, saiu dos Estados Unidos e foi para a China. Falar sobre a Torá, Mashiach. Levou seus 2 filhos, aprendeu o idioma, trancou sua casa, pegou todos os seus bens e por causa de um chamado divino foi para a China. E lá eles ficaram 50 anos na China. 50 anos na China. Seus filhos casaram e eles viviam precariamente ali, mas fizeram uma obra maravilhosa na China. E no final da vida já estavam velhos e eles receberam de Deus a ordem de retornar. E ele contraiu um câncer, doente, e ele volta de navio. Quando eles estão no caminho de volta, daí eles comentam, provavelmente aquelas comunidades, né, que têm nos ajudado com poucos recursos, talvez tenha gente lá para ajudar a levar as malas para casa, né, nos ajudar a levar, sair do porto e ir para casa, que era numa outra cidade. Eles estavam aguardando uma ajuda, eles já eram velhos, doentes, voltando para sua pátria depois de 50 anos, pregando, a Bessorá, num lugar onde eles estavam arriscando suas vidas. E quando eles chegam no porto não tinha ninguém. Daí eles alugam uma carruagem, com poucos recursos financeiros, chegam em casa, também não tinha ninguém para ajudar a limpar a casa. Daí eles entram na casa, arrumam a casa, daí aquele homem, um pouco frustrado, e ele fala, mulher, eu vou dar uma volta, pegar um ar, estou precisando pegar um ar, que você ore ao Eterno. E pergunte a ele, que depois de 50 anos, que a gente volta para casa, essa é a nossa recompensa. Depois de 50 anos, trabalhando no ministério, é isso que nós recebemos? Daí ele foi. Daí quando ele chegou, ele perguntou para a esposa, você orou? Ela falou, sim.
Deus respondeu? Sim. E o que ele respondeu? Daí ele falou. Ele respondeu o seguinte, que ainda não chegamos em casa. Bem, né? Baruch Hashem. Se nós esperarmos, como diz Rav Shaul, se nós esperarmos em Mashiach, só nessa vida nós somos os mais miseráveis dos homens. Nossa recompensa vem, mas vem do Senhor. Não vamos espelhar do homem, mas temos que ter a convicção que a nossa herança é o eterno. Faça a sua parte. Faça a sua parte com a certeza que Deus não vai deixar faltar nada.